Bom, então agora a gente vai começar o capítulo 2, né? Então, as primeiras coisas para esse capítulo a gente vai enunciar aqui as três leis de Newton, né? Então, a primeira lei de Newton, né? Ela serve como base, assim, como base da segunda e terceira lei, né? Então ela fala que todo corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né, se não houver força aplicada no corpo. Tá? Então, o que essa primeira lei está fazendo? Principalmente, ela está definindo aqui o que é a gente chamado de referencial inercial. Né? Então, o referencial inercial é um referencial idealizado, tá? Que é onde que a primeira lei é válida. Né? Então, por exemplo, se a gente tem, por exemplo, um objeto, né, vamos falar assim, uma bola em cima de uma mesa, que está dentro de um quarto ou dentro de uma sala, né, essa bola, então a somatória de forças dela quando ela está em cima da mesa é igual a zero, tá? Então não tem nenhuma força, nenhuma somatória de forças diferente de zero, então ela está em repouso. Bem? Então eu posso falar que ali dentro da sala, ali dentro do quarto, né, isso é um referencial inicial, né, que na ausência de força o objeto está parado. Tudo bem? Agora isso é idealizado, né? Se a gente tiver num referencial, por exemplo, um astronauta que vê que está fora da Terra, por exemplo, né? Ele vai olhar para essa bola que está dentro do quarto e vai ver que essa bola na verdade está mexendo, né? Então a resultante de forças ali é diferente de zero. A gente tem rotação da Terra, então a gente tem um referencial que está acelerado, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que assim, o referencial inicial, que é onde que a primeira lei é válida, é uma coisa idealizada, não existe um referencial perfeito, né? Então a gente tem que achar um referencial onde essa lei é válida e a partir daí a gente pode aplicar a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton. Tudo bem? Então, agora a segunda lei de Newton, né? Que foi talvez a grande sacada do Newton, que foi falar que a mudança de movimento ela é proporcional à força aplicada e ocorre na direção dessa força. Né? Então eu deixei em maiúsculo aqui força, né? Que a força então ele vai ser alguma coisa que é capaz de modificar o movimento do corpo. Né? Então se a gente tem uma bolinha na mão, solta essa bolinha, ela vai cair sob a ação da gravidade, né? Então, a mudança de movimento que ocorreu, né, quando eu soltei essa bolinha, ela começou a cair. Essa mudança de movimento foi causada por uma força. E a gente está falando que é a força da gravidade. Né? Então, isso seria esse conceito de força. Né? Bom, então, só para exemplificar a segunda lei de Newton aqui, então vamos considerar que eu tenho duas massas. Tem uma massa A aqui e uma massa B do lado de cá. E elas estão unidas aqui por uma mola, por exemplo. Tá? Eu vou colocar aqui que essa massa A está andando nessa direção com velocidade VA e a massa B andando na direção oposta com velocidade VB. Tudo bem? Então essas duas massas vão comprimir essa mola, né? Então, se eu olhar, por exemplo, qual que é a variação da velocidade da massa A, né? Então, a variação da velocidade da massa A dVA dt, tá? Isso vai ser igual ao quê? Vai ser menos a variação da velocidade de VB, tá? dt, vezes, vou chamar aqui de vezes um μ, vou chamar aqui μ BA, tá? Bom, isso aqui eu estou fazendo como base nessa suposição da segunda lei de Newton, que ela está certa, né? Tá? Então eu estou falando que a mudança de movimento da partícula A aqui
vai ser proporcional a menos a mudança da partícula B vezes uma constante aqui de proporcionalidade, tá? Que eu não sei, a princípio a gente não sabe que constante de proporcionalidade é essa aqui, tá? Bom, se eu falar aqui que essa bolinha A tem uma massa MA, tá? E essa aqui tem uma massa MB, tudo bem? Eu posso escrever essa constante de proporcionalidade aqui, MBA, como sendo, por exemplo, a massa MB dividido pela massa MA. Tá? Aí vamos substituir nessa equação aqui e o que a gente vai achar, que aqui vai ter o MB sobre MA, eu vou passar o MA multiplicando e a gente vai chegar na seguinte equação aqui, que MA dVA dt é igual a menos MB dVB dt, né? Bom, então a gente vê aqui que a mudança do movimento do corpo A, né, depende então, vai depender aqui dessa proporcionalidade das massas, né, e vai depender de como que a mudança da velocidade do B está mudando também, né? Então se o B tiver sofrendo uma variação de mudança de velocidade muito grande, o VA vai mudar também, essa mudança de movimento dele também vai ser muito grande, tá? E da mesma forma, o MB aqui, se a massa do B é muito grande, isso vai causar uma mudança muito grande na velocidade VA. Tá? Por outro lado, se o MA é muito grande, isso não vai causar uma mudança de movimento muito grande, não, né? Se MA é muito maior que MB, basicamente não vai ter uma mudança de movimento grande da partícula A. Tá? Então, isso tudo que está escrito aqui na lei de Newton, né? Que a mudança de movimento é proporcional, e essa proporcionalidade é devido a essa massa, né, do objeto, e está no sentido e está na direção da força aplicada. Tudo bem? Bom, com isso aqui eu posso escrever, então, se eu identificar que desse lado aqui seria a força que o objeto B está aplicando no objeto A, então eu tenho a forma da segunda lei de Newton, que seria força, né, é igual a massa vezes a aceleração, que é a mudança da velocidade dv dt. Né? É a mesma coisa que massa vezes aceleração. E aqui tem que ficar claro que isso aqui é a somatória de todas as forças. Né? Se eu tiver várias forças sendo aplicadas no objeto, então eu vou ter que somar todas as forças, e isso aqui vai gerar uma mudança de movimento na velocidade. Tá bom? Então, isso aí é a segunda lei de Newton. Tá bom? Bom, vocês poderiam perguntar, né? Bom, da onde que Newton tirou que F é igual a ma, né? Por que não seria talvez a massa ao quadrado? Por que não a massa ao cubo? Né? Por que não a aceleração ao quadrado? Por que exatamente dessa forma? Né? Bom, a questão é que ao se resolver, né, e é o que a gente vai resolver as equações de movimento disso aqui, então, por exemplo, uma bolinha caindo, né, para uma bolinha caindo com atrito, um objeto um oscilador harmônico, né, um pêndulo, a gente vai ver que essa equação aqui ela funciona para todos os casos. Ela dá as equações de movimento corretas, né, ela prevê qual que é o período de um pêndulo, a gente consegue calcular, por exemplo, que foi o que Newton fez na época, né? Ele calculou as órbitas dos planetas, ele derivou as três leis de Kepler, né? Então, existia já as três leis de Kepler que falavam sobre o movimento dos planetas, e Newton, através do cálculo, né, das órbitas dos planetas, ele provou as três leis de Kepler, né? Então,
Então, bom, essa proporcionalidade é desse jeito, basicamente porque funciona. Tudo bem? Bom, por último, a terceira lei de Newton, né, que é cada ação corresponde a uma reação de mesmo módulo e sentido contrário. A gente pode ver isso dessa relação aqui, ó, que eu tenho MA dVA dt igual a menos MB dVB dt. Né? Como isso aqui é a força da partícula A, e essa aqui é a força da partícula B, então eu tenho que FA, né, força da partícula A, é igual a menos a força da partícula B. Né? Então, aqui a gente tem que o módulo da força é igual, né? Módulo de FA é igual ao módulo de FB, tá? Porém, o sentido aqui, ó, o sentido é contrário. Então, essa é a terceira lei de Newton, ela é uma consequência da segunda lei, tá certo? Bom, então a gente, colocadas as três leis de Newton, a gente chega aqui o que é a mecânica newtoniana. Né? Então, a mecânica newtoniana, que é o que a gente vai utilizar nesse curso inteiro, é achar todas as forças, né, a qual um corpo está sujeito, né? Força da gravidade, força elétrica, bom, o que for, tá? E a gente vai utilizar a segunda lei de Newton, né? A gente vai utilizar que é a somatória de todas as forças Fi, né? É igual a massa vezes dV dt, né? Para a gente calcular, então, qual que seria a posição em função do tempo da partícula, a velocidade em função do tempo da partícula e a aceleração em função do tempo da partícula. Então, eu consigo determinar o movimento da partícula a partir dessa equação aqui, partindo que eu sei achar e calcular as forças que o objeto está tá sob ação. Né? Isso aqui vai gerar um conjunto de equações diferenciais. Tá? São equações diferenciais lineares, né, de primeira ou segunda ordem. Então, é a primeira ordem na velocidade, se for na posição vai ser uma equação diferencial de segunda ordem. Então, a gente vai chegar lá e a gente vai calcular. Tá? Então, aqui é bom fazer uma revisão, tá, das equações diferenciais lineares de primeira e segunda ordem que tem nos cursos, né, de equação diferencial. Ao longo do curso aqui, eu vou resolver, né, vários exemplos e vou falando como é que resolve, né, as equações diferenciais. Não vou entrar em resolução de equações diferenciais de primeira e segunda ordem de forma geral, não. Né? Eu já vou aplicando direto caso a caso, mas eu vou explicando como que a resolução dessas equações diferenciais de primeira e segunda ordem é feita. Mas, de qualquer forma, vale a pena dar uma revisada em equações diferenciais.